beleza? Oi, pessoal, boa noite. Bem-vindo à turma do Sinasef, bem-vindo a todo mundo que não é do Sinasef. A gente está aqui hoje com mais essa edição do Sinasef Convida, Sinasef FMG, a sessão que compõe os campos do IFMG, hoje com Marina Machado Gouveia. Marina Machado Gouveia, professora da UFRJ, membro da direção da CEPLA, que é a Sociedade Latino-Americana de Economia Política, e pesquisadora da Claxo. Marina está aqui hoje com a gente para a gente debater um tema que é bastante complexo, que é bastante presente na luta sindical e também fora da luta sindical, na luta de classe como um todo, que é a questão dessa luta da classe trabalhadora, dessa luta de classes mais clássica, como a gente diz, e das lutas dos segmentos, não necessariamente minorias, né, mas de setores da sociedade composta por pessoas negras e negros, por homens, por mulheres, por LGBTs, as questões dos grupos quilombolas, dos grupos originários, que em muitos momentos, e aí já passando a bola, viu, Marina? Vou disparar uma pergunta aqui para a gente começar o debate, e aí você complementa a sua apresentação, que eu fui bem rapidinho aqui, e a gente começa. Que é uma questão que a gente tem visto com muita frequência, que algumas pessoas dizem assim, por exemplo, no meu campo de estudos, que é o campo de conflitos ambientais. Olha, o Marx foi muito importante e tal, mas ele era um homem branco, europeu do século XIX, então não tinha como ele prever como se daria, por exemplo, a luta do povo negro aqui no século XX, ou a questão indígena no Brasil e na Amazônia. Então, ainda que o Marx seja importante, e aí o Marx não dá conta, não deu conta, ou o método do Marx, ou o Capital, eles não abrangem essas questões, né? E, bom, é um debate difícil, e aí essa primeira pergunta que eu queria te fazer. De fato, o Marx tinha que ter previsto como seria esse debate, como seria essa luta de classes hoje? O método Marx, do Marx, ou o marxismo como um todo, dá ou não conta? Tem que dar conta? Vamos lá, a bola está com você, agradecendo mais uma vez a sua presença e agradecendo a galera que está começando a entrar aqui no nosso Sinasef FMG Convida. Vai com você, Maria. Obrigada, Daniel. Então, primeiro, boa noite para você, boa noite para todas, para todos, para todes que estão aqui nos escutando agora e que vão nos escutar depois quando ficar aí a live gravada. Queria agradecer, né, pelo convite, pelo contato do Daniel. É sempre um prazer estar junto do movimento sindical, em atividades nossas de formação, né? Também sou sindicalizada, também estou na luta sindical e é fundamental, né, essa trincheira da luta para que a gente consiga atuar numa conjuntura que está cada vez mais terrível. Vocês me chamaram aqui hoje porque sou marxista, sou economista, né, sou professora de economia política e acho que é uma pergunta excelente. Eu, obviamente, sendo marxista, né, eu acho que todo mundo imagina que eu considero que sim, o marxismo é importante. Mas eu vou tentar dialogar aí para a gente pensar o porquê e realmente pensar em termos não dogmáticos, né? Porque é uma questão complexa para a luta de classes, é uma questão que está em aberto para ser superada concretamente na luta de classes. Agora, eu, pessoalmente, individualmente, eu não acho que é uma questão complexa de responder, na real. Eu acho que não é um tema, um debate sobre se dá conta, se não dá conta, se deve dar conta, se não deve dar conta. Eu acho que a questão central para a gente pensar é o que determina o caráter estrutural do racismo e do sexismo, né, e da xenofobia, do eurocentrismo de maneira geral, enfim, o que determina o caráter estrutural, né, dessas formas da exploração, que também colocam uma série de opressões cotidianas para a maior parte da população mundial, né, na sociedade que a gente vive. Porque não é um racismo qualquer, né, o racismo nasce com o capitalismo, não existia racismo antes da expansão
capitalista que significou o surgimento e consolidação do capitalismo no mundo, né? O racismo está baseado na valoração, primeiro, na racialização, né? E na valoração de uma raça sobre todas as demais raças, e foi utilizado, construído, na verdade, como argumento histórico para a escravização dos povos africanos e dos povos originários na América, né? Isso se dá com o capitalismo. Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, tá? Mas para a gente pensar que não é um racismo em abstrato, né? Eu entendo o quanto essas questões podem parecer problemáticas dentro de uma apreensão muito dogmática do marxismo. E a minha formação no marxismo, eu acho que ela foi bastante dogmática inicialmente, né? Eu, por exemplo, sou mulher, e eu sempre falo que eu só reparei de verdade que eu sou mulher faz uns 4 anos. Antes eu não sabia muito bem que eu era mulher, porque é isso, né? Então, vou falar aqui alguns pontos, tá? Eu dividi meio esquematicamente, mas é para a gente dialogar, não sei se vai ter perguntas durante, se vai ser só esse bate-bola aqui, meu e teu, mas para a gente dialogar, tá? Vai então, ter. A primeira... Oi? Vai ter pergunta. Beleza. Galera que pergunta bastante. Ótimo, excelente, adoro. Então, uma primeira questão que eu acho que a gente tem que entender, né, qual que me parece que é o maior êxito, né, a maior ruptura, a coisa mais fértil do marxismo, enquanto concepção político-teórica, né? O marxismo, ele rompe com toda a filosofia europeia e ocidental, e aí a gente já está falando de Europa ocidental, e, portanto, a gente já está dialogando com essa questão de se é colonialista, se não é colonialista, certo? Ele rompe num ponto muito importante, que é o ponto de reivindicar uma perspectiva materialista para compreender a realidade, né? Na minha opinião, o marxismo é a única formulação teórica que se entende enquanto teoria na relação enquanto teoria com a prática, né? Ou seja, entende que a teoria não é capaz de sozinha transformar o mundo, mas que a teoria sempre tem finalidade na realidade prática concreta, né? Mesmo que a gente diga que não tem, né? Porque qualquer coisa que a gente pensa vai informar ali a nossa visão de mundo e, portanto, vai acabar tendo implicação no que a gente faz e em como a gente transforma a história, né? E isso é bastante importante para a gente entender, por exemplo, o caráter estrutural do racismo, o caráter estrutural da misoginia, porque todo o arcabouço de valores, né, todos os valores que conformam a ética na nossa sociedade, por mais que eles estejam conscientes na gente ou não, eles fazem parte da visão de mundo através da qual a gente se coloca na realidade, a gente cria novas coisas, a gente reitera o que existe, né? Então, a praxis humana, ela tem sempre esse caráter ético, né? A gente age de acordo com valores que, quer a gente tenha consciência disso ou não, são valores que a gente toma como valores, né? Que a gente realmente valora a realidade, são valores que a gente toma como algo necessário. Então, a gente precisa entender o que é que vai determinar a existência do racismo, o que é que vai determinar a existência do sexismo, da binária generificação na sociedade que a gente vive, né? Porque não é a mesma coisa, às vezes a gente chama de patriarcado, por exemplo, né? Mas não é a mesma coisa pensar em relações patriarcais na Roma antiga ou pensar em relações patriarcais hoje. Como é que as relações patriarcais atuais existem e se reproduzem? Eu penso que uma perspectiva marxista é fundamental, porque não é possível a gente entender essa binária generificação, a gente entender essa racialização fora da divisão social do trabalho. O que vai determinar, em última instância, que não dê para abrir mão na sociedade que a gente vive, da racialização e da binária generificação, que colocam o homem branco, né, acima de todos os outros seres humanos do planeta, e o homem branco proprietário, particularmente, é o fato de que isso tem uma implicação na divisão do trabalho. Existe uma divisão racial do trabalho, existe uma divisão sexual do trabalho. Então, não é uma questão individual só de se eu individualmente, Marina, vou reproduzir ou não o racismo. Eu certamente reproduzo, como pessoa branca que sou, eu certamente reproduzo o racismo, por mais que eu tente não reproduzir.
né? Eu reproduzo também, aí de outra maneira, porque nesse caso eu sou oprimida, o sexismo, a binária generificação, as relações patriarcais, né? Porque faz parte da sociedade que a gente vive, mas não é só uma questão individual que eu posso escolher, né, se eu quero reproduzir ou não. Então, eu acho que ficaria meio grande trazer aqui, eu tenho feito algumas lives sobre isso e tal, trazer milhares de dados, né? Eu não estou querendo isso, mas vou fazer aqui uma listinha rápida, né, de aspectos. Por exemplo, né, se a gente for ver concretamente qual é a composição da classe trabalhadora hoje, né? A classe trabalhadora hoje, no Brasil, é majoritariamente negra. Então, a gente vê já o caráter ideológico que existe em chamar, por exemplo, de minorias, algo que, na verdade, é a maioria, né? A classe trabalhadora, majoritariamente negra, ela está numa proporção ainda maior racializada em relação ao desemprego, à informalidade, ao valor e ao preço da força de trabalho, né? Porque o desemprego da população negra é maior do que o desemprego da população branca, né? Posso dar uns dados aqui para vocês, só para vocês terem ideia, mas eu não quero fazer uma fileira de dados, tá? Mas só para a gente ter uma ideia, assim, básica. Então, 2019, quando terminou o ano de 2019, por exemplo, o desemprego entre brancas e brancos, oficialmente, o desemprego formal, né, que o governo declara, que na verdade está muito abaixo do real, era de 9,5%. O desemprego oficial entre negras e negros era de 14,5%. Né? Então, é mais do que 50% a mais, né? É uma diferença muito expressiva. Se a gente for pensar em termos salariais, se a gente considerar como 100%, se a gente considerar como né, como padrão, o salário que um homem branco recebe. Tá? Uma mulher branca recebia, no fim de 2019, não sei como estão essas contas exatamente agora, né? Tem todo um debate sobre a estatística atual durante a pandemia, enfim, mas certamente piorou, tá? Vamos pensar que certamente isso que eu estou falando de divisão social do trabalho piorou, então é daí para muito pior. Tá? Fim de 2019, uma mulher branca recebia em média, 75,8% do que um homem branco recebe. Um homem negro recebia 56% do que um homem branco recebe. E uma mulher negra, 44% do que um homem branco recebe. Então, em termos práticos, o que isso significa? É só uma diferença salarial e tal? Não, significa que uma mulher negra, concretamente, precisa trabalhar 2 vezes mais em termos de tempo da vida dela dedicado para receber a mesma coisa que um homem branco. Isso deixa muito claro, na minha opinião, né, qual é o caráter estrutural da divisão racial do trabalho, qual é o caráter estrutural da binária generificação no capitalismo. Não dá para a gente pensar em classe trabalhadora em abstrato, né? Vamos abandonar essa noção, vamos jogar na lata de lixo da história, porque não existe em abstrato, nada existe em abstrato, né? Só o que existe, existe. E a classe trabalhadora tem cor, né? A classe trabalhadora tem gênero. É claro que raça, gênero, né? Ainda mais a racialização por cor, são construções históricas, né? Não são elementos biológicos ou biologicizantes que a gente deve tomar como algo essencial e imutável, muito pelo contrário. Mas dizer que é uma construção histórica não significa que não exista. Justamente porque é uma construção histórica, existe. E qual que é o aporte principal que eu acho que o marxismo pode dar nessa compreensão? Eu tenho trabalhado em alguns pontos, assim, que eu acho que são fundamentais. Um primeiro elemento fundamental que o marxismo pode trazer para a gente nessa discussão é precisamente a desnaturalização do racismo e da binária generificação, na medida em que se propõe uma perspectiva histórico-dialética, né, o que explica o racismo, ou o que explica a misoginia, ou a homofobia, a transfobia, né, o que explica todas essas formas de opressão, não é algo essencial. Não tem a ver com o que essencialmente seria uma mulher, o que essencialmente seria um homem branco, o que essencialmente seria uma mulher negra, enfim. Tem a ver com uma construção histórica que a gente reproduz cotidianamente e que está determinada pela própria forma da reprodução material das nossas vidas, tanto individual quanto coletivamente, a cada momento. Né? Então, vamos imaginar aqui, vamos fazer um exercício de imaginação.
Em termos da divisão sexual binária generificada do trabalho, né? A gente poderia fazer toda uma live sobre sexo e gênero. Eu tenho trabalhado com esse sexual binário generificado, eu nunca vi isso escrito em lugar nenhum, eu mesma que tenho escrito assim, não sei se é a melhor maneira de dizer, mas eu tenho trabalhado dessa maneira porque me parece que, historicamente, a categoria gênero vai surgir em contraposição à categoria sexo, como se o sexo fosse biológico, né? Como se o sexo estivesse determinado ao nascer e o gênero fosse construção histórica, mas o sexo também é construção histórica, né? Então, acho que é muito importante a gente retomar esse aspecto, né? Tanto da divisão sexual quanto da binário generificação, que vai valorar uma coisa acima da outra, como elementos históricos, né? Ok, fecha parênteses. Então, qual é a principal determinação dessa divisão sexual binário generificada do trabalho na sociedade que a gente vive? É o trabalho de cuidado não pago. Tá? O que significa isso? É o trabalho reprodutivo não pago, de maneira geral, não só o trabalho de cuidado. É todo aquele trabalho que é necessário para reproduzir cotidianamente as nossas vidas. Tipo, olhem tudo que está aqui ao meu redor, né? Tem um monte de coisa aqui ao meu redor que é necessária para que eu exista. Né? Independente da ideia que eu faça de mim mesma, que cada um faz aí de si, eu sou racista, não sou racista, eu sou machista, não sou machista, sou transfóbico, não sou transfóbico, independente das ideias que cada um faça sobre si, a gente precisa estar vivo, estar viva, estar vive, para ter ideias, para pensar, né? E para estar vivo, a gente precisa de uma série de coisas, né? Tanto fisiologicamente, né? A gente precisa comer, a gente precisa se aquecer, a gente precisa se proteger do frio, etc., quanto coisas da fantasia, né? A gente precisa... hoje em dia, talvez a gente pudesse dizer que a televisão é necessária à formação da classe trabalhadora, por exemplo, enfim. Todos esses elementos, eles são consumidos pela gente cotidianamente para nos mantermos vivas e vivos, né? Então, a gente poderia dizer que a produção e reprodução material das nossas vidas depende da reprodução material de todos esses elementos cotidianamente. Então, por exemplo, para que eu tenha capacidade de trabalhar, para que eu possa vender minha força de trabalho como mercadoria, né, eu preciso ter comido minimamente, eu preciso conseguir chegar no trabalho minimamente. A gente sabe como essas condições, né, e tá aí a luta sindical, são cada vez mais aviltadas, né? Mas mesmo o salário mínimo, né, mesmo o salário mínimo determinado pelo DIEESE, tá, que estaria muito acima do que é reconhecido socialmente hoje como salário mínimo. Esse salário mínimo determinado pelo DIEESE, ele leva em consideração o que seria necessário para a gente comprar o feijão, por exemplo. Mas ele não leva em consideração que depois de comprar o feijão no mercado, eu ainda preciso cozinhar o feijão para comer. Então, tem toda uma quantidade de trabalho que é necessária à reprodução da minha vida, que na nossa sociedade não é sequer reconhecida como trabalho e sequer entra na conta da composição do valor da força de trabalho. É isso que eu estou chamando de trabalho reprodutivo não pago. Tá? E quem realiza esse trabalho reprodutivo não pago é principalmente mulheres, né? São principalmente mulheres, e mulheres, em especial, não racializadas como brancas. Então, é isso que vai definir a segunda jornada de trabalho, né? Um homem cuida da casa, minimamente? Claro que sim, né? Tem homens que podem tentar, do ponto de vista pessoal, superar isso? Acho ótimo que tentem, senão a gente não vai construir nunca uma sociedade nova, tá? Quando a gente chegar na segunda parte da live, eu vou voltar para isso, que não é uma questão identitária, no sentido de que apenas as mulheres devem lutar pelo fim da divisão sexual do trabalho, ou que só as mulheres trans devem lutar contra a cis-heteronormatividade, ou que só as pessoas negras devem lutar contra o racismo, muito pelo contrário, né? Essas pessoas são sempre protagonistas principais dessas lutas, mas qualquer uma que queira uma sociedade melhor, precisa entender que a divisão sexual binário generificada, a divisão racializada, a divisão territorial e internacional do trabalho são elementos fundamentais da divisão social do trabalho. Não dá para acabar com o capitalismo sem acabar com esses aspectos. Qualquer pessoa que, sinceramente, queira se envolver numa luta anticapitalista, precisa entender que a luta contra a binário generificação, contra a racialização, contra a territorialização do trabalho é dela.
tá? Porque não há a menor possibilidade da gente construir uma outra sociedade mantendo elementos centrais da própria exploração da força de trabalho, porque a exploração da força de trabalho não se dá em abstrato. Ok, isto posto, então, quais são elementos fundamentais que eu acho que o marxismo traz para esse debate, né? O principal é isso, é essa possibilidade de historicização do debate, essa possibilidade da gente entender a reprodução histórica de todas essas dimensões da exploração e das opressões. E, nesse sentido, a perspectiva marxista é diferente de outras perspectivas muito importantes, né, que eu, por exemplo, leio, e que eu acho que é importante que todo mundo leia, não é para a gente rechaçar a priori, muito pelo contrário, mas é diferente, por exemplo, de uma perspectiva sobre sistemas distintos interseccionados, né? Tem uma perspectiva que é muito difundida hoje em dia, né, na luta de classes, que é a perspectiva de que o patriarcado é em si um sistema que existia antes do capitalismo, que o racismo é em si um sistema, apesar de ter surgido na forma que tem com o capitalismo, e que o capitalismo também é um sistema. Então, 3 sistemas que se interseccionam, e a gente precisaria entender as particularidades de cada um desses sistemas, né, para entender a realidade. Não me parece que sejam 3 sistemas, eu acho que isso é bastante idealista, né? A realidade é uma só. A realidade só existe como existe, não são 3 sistemas separados, né? Existe apenas a reprodução material da realidade como ela é, né? E, nesse sentido, é muito importante a gente entender que a racialização sequer existia antes do capitalismo, né? E ela vai surgir enquanto pretexto para a escravização, para a produção de mercadorias, né? Então, ela vai surgir precisamente na transição para o capitalismo. O trabalho não pago é fundamental para manter baixo o valor da força de trabalho do conjunto da classe trabalhadora, esse trabalho reprodutivo não pago que eu estava falando antes. Vocês imaginem se isso tivesse que entrar na conta do salário, gente. Se todo o trabalho que a gente faz cotidianamente dentro das nossas casas para a gente mesmo viver e não mercantiliza esse trabalho, né? E que principalmente são as mulheres, em especial as mulheres negras que fazem, né? Porque esse trabalho vai ser terceirizado para trabalhadoras domésticas, que são em geral mulheres negras, e mesmo dentro das nossas casas, quando não é terceirizado, são as mulheres que fazem esse trabalho, né? Se a gente for comparar os dados, uma organização burguesa, inclusive, que se chama Oxfam, mas é uma organização que defende uma maior democratização, enfim, numa linha mais democrática, eles têm uma mensuração bastante interessante, porque tem muita grana, muita capacidade de processamento de dados sobre horas de trabalho, de cuidado não pago no mundo, né? E se a gente fosse quantificar isso, significaria que a gente teria, todos os dias, trilhões de reais que estão deixando de compor o valor da força de trabalho ao redor do mundo, né? 75% do trabalho de cuidado não pago no mundo é realizado por mulheres. Se a gente for pensar no trabalho de cuidado pago, né, isso daí chega a quase 80%. Tá? 9 a cada 10 mulheres que vendem a sua força de trabalho para realizar trabalho reprodutivo pago, né, que vendem, de fato, a força de trabalho, não estão realizando isso como trabalho reprodutivo não reconhecido e tal, de fato, é um reconhecimento social de que isso é trabalho, né? 9 a cada 10 dessas mulheres não tem nenhum direito trabalhista. É trabalho informal, sem nenhum tipo de vínculo contratual, né? É contrato de palavra. E a gente pode, inclusive, pensar em termos de análise de conjuntura, o papel que a regulamentação dos direitos trabalhistas das trabalhadoras domésticas teve no golpe de 2016 no Brasil, né? Então, não me parece que dá para separar essas dimensões, não me parece que dá para a gente estudar o capitalismo no Brasil sem estudar binário de generificação, sem estudar racialização. Nosso capitalismo é capitalismo dependente, é capitalismo cuja forma específica vem da construção da escravização e que se reproduz cotidianamente através da divisão racial do trabalho. Não tem como fingir que não é, né? Ao mesmo tempo, também não dá para a gente querer estudar o racismo como se ele não tivesse nada a ver com o capitalismo. Então, ok, um segundo grande aporte que eu acho que o marxismo traz, e aí seria um debate grande, queria até deixar o convite, quem quiser, eu estou dando um curso sobre o Capital, que foi inclusive assim que o Daniel me contatou,
Depois a gente pode falar aí, eu nunca sei o endereço, mas se alguém tiver curiosidade, é só colocar Lendo o Capital no Google, que para mim a grande alegria é a primeira coisa que aparece no Google, se você colocar Lendo o Capital, é esse curso. Mas tem lá umas aulas iniciais, né, sobre materialismo, o que é dialética, e eu acho que esse é um grande aporte do marxismo, historicamente, a este debate que a gente está fazendo aqui nesse momento, que é uma perspectiva efetivamente materialista. Né? Não vai dar para a gente aprofundar nas minúcias isso aqui, mas que tem a ver com isso que eu estava falando, que só o que existe, existe. Então, a gente precisa entender quais são as determinações e as sobredeterminações da reprodução cotidiana, né, de todas essas opressões, e entender, me parece, como que a própria divisão do trabalho capitalista, a própria necessidade capitalista de produção cada vez maior de mais-valia, requer o racismo, requer a binária generificação. Né? Não dá para ter reprodução capitalista sem esses aspectos. Tá? Então, a gente precisa entender o capitalismo para a gente entender o que determina a divisão racial do trabalho. Né? Se a gente não entender que tudo ao nosso redor é mercadoria, se a gente não entender como que se dá a mercantilização da força de trabalho, é claro que a gente pode, né? E aí não vou falar que a gente pode entender pessoalmente, individualmente, né? A gente poderia entender algumas dimensões dessas opressões, né? Então, eu, por exemplo, nunca vou entender a vivência do racismo como uma pessoa negra entende, mas eu entendo também a vivência do racismo a partir da branquitude, né? E isso requer uma autocrítica muito continuada, porque se constrói na sociedade que a gente vive a branquitude como ausência de raça, né? Como se a questão de raça fosse problema da população negra, como se a população negra fosse população de cor, e quem é branco não tem cor. Né? Quem é branco é o análogo ao homem universal, o análogo à história europeia, né? O análogo ao clássico. Né? Então, só quem não corresponde a esse universal que teria particularidades, né? E aí a gente fala dessas lutas particulares sem entender que, no fundo, quem está na posição de privilégio, digo, em relação a uma situação de divisão social do trabalho, né? Quem está nessa posição, que não é um privilégio abstrato, né? É um privilégio em relação a uma situação de divisão social do trabalho. Quem está nessa posição também está sendo racializado, só que é a racialização dominante. Também está sendo generificado. O homem também é gênero, minha gente. Masculinidade é gênero, né? E a gente precisa pensar como que é construída a masculinidade hegemônica e pensar em como propor outras masculinidades, né, que possam combater cotidianamente essa masculinidade hegemônica. Agora, um terceiro elemento que eu acho que o marxismo traz é a clareza de que nessa sociedade que a gente vive, a gente nunca vai conseguir superar efetivamente essa binária generificação que constrói a masculinidade acima de todo o resto, né, e que se baseia nessa masculinidade hegemônica, essa racialização que constrói a branquitude acima de todo o resto e reproduz essa branquitude, né. Não vamos superar nunca dentro dessa sociedade, precisamente pelo papel que essas construções têm, refletindo e reproduzindo a divisão social do trabalho capitalista. É impossível superar isso dentro do capitalismo. Agora, também é impossível superar o capitalismo sem uma luta que confronte diretamente todas essas dimensões da divisão do trabalho. Né? Não dá para a gente fazer luta anticapitalista que não seja antirracista. Não dá para fazer luta anticapitalista que não seja antipatriarcal. Na nossa região do mundo, que não seja latino-americanista, né? Que não seja anti-imperialista no sentido do capitalismo no seu conjunto. É impossível. Né? Uma luta que não tem essas dimensões é uma luta que não tem potencial revolucionário. É uma luta que não está atacando o capitalismo da maneira que ele é. E eu entendo o quanto é pesado o que eu estou dizendo aqui, né? E eu sei que é um grande debate dentro da esquerda, mas aí, para concluir um pouco esse primeiro tema, né, da história do marxismo, se o marxismo é colonialista, não é colonialista, acho que isso a gente vai falar um pouco logo mais também, né, mas me parece que a gente precisa entender, sou muito marxista, vocês estão vendo aqui, né, reivindico o marxismo, porém, eu acho que a gente precisa ter uma visão marxista, uma visão materialista histórico-dialética sobre o próprio marxismo. O marxismo não pode estar isento de crítica,
né? Se a gente faz essa ruptura, que eu falei que é a principal ruptura que o marxismo fez historicamente em relação à filosofia europeia ocidental, a gente precisa entender o marxismo enquanto formulação teórica na sua relação com a prática. E, portanto, entender a história do próprio marxismo, né? As principais críticas ao marxismo, como se o marxismo deixasse de lado, né, as questões de raça, as questões indígenas, as questões da mulher, enfim, as principais críticas nesse sentido são críticas a algumas vertentes hegemônicas do marxismo que, de fato, deixaram de lado. E me parece que é importante a gente reconhecer isso, a gente superar isso e a gente construir, né? Eu não acho que a gente deve rechaçar o marxismo por isso. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que lutar pelo marxismo que a gente quer construir. Porque o marxismo é imprescindível na luta por uma nova sociedade. E sem a luta por uma nova sociedade, a gente nunca vai superar nem o racismo, nem a binário-generificação. O marxismo é a corrente político-teórica que me parece, isso seria objeto de toda uma outra live, né? Mas que me parece que tem não só o maior potencial explicativo, mas o maior potencial de se construir como ferramenta de luta revolucionária contra o capitalismo. Né? É impossível compreender o capitalismo melhor do que através do marxismo a partir de outra corrente teórica. Assim, eu realmente me apresentem, se vocês acharem que tem, porque realmente eu não acho que existe uma corrente teórica que possibilite que a gente compreenda o capitalismo melhor do que o marxismo. Inclusive, por isso que estou aqui fazendo live, né? E por isso que tem tido, durante a pandemia, tanto interesse pelo marxismo. Né? Se pegar aí 4, 5 anos atrás, eu acho que nós marxistas estávamos menos na moda, né? Agora, com a pandemia e o quão explícitas estão as contradições do capitalismo, tem muita gente perguntando, o que será que é o marxismo e tal? Porque é isso, tem um potencial de luta anticapitalista, né? Que é construído pelo marxismo por conta dessa perspectiva materialista, radicalmente materialista que eu falei, que não está presente em nenhuma outra corrente político-teórica, né? Agora, qual é o marxismo que a gente tem que querer construir? É um que seja antirracista, e, portanto, ele precisa incorporar, né, todas as referências da luta antirracista, problematizar e partir daí, ir se reconstruindo, né? Eu fico muito ressabiada, às vezes, quando eu ouço falar, por exemplo, que a Angela Davis ela deve ser enquadrada, por exemplo, na corrente de pensamento do feminismo negro. Deve, claro que deve, mas não só nisso. Ela deve ser enquadrada no marxismo. A Angela Davis é marxista. O Fanon era marxista. Os principais pensadores, né, o Eric Williams era marxista. Os principais, o Dubois, sei lá, eu fiz até uma lista aqui para falar, vou falar algumas mulheres negras, marxistas, que estão pensando o capitalismo hoje em dia para vocês procurarem, por favor, tá? Leiam a Raíza Ruas, a Raquel Gouveia, a Roseli Rocha, a Márcia Eurico, a Graciele Costa, a Ana Paula Procópio, a Jussara Assis, a Cristiane Sabino, a Maria Helena Eupídio, a Tereza Martins, a Magali Almeida, a Renata Gonçalves, são todas mulheres negras marxistas fazendo teoria marxista hoje, né? Então, a gente reivindicar a obra da Angela Davis e não reivindicar o marxismo é um absurdo. A Angela Davis se considera comunista. A Angela Davis foi dos Panteras Negras. A Angela Davis é uma das maiores marxistas da história do marxismo. Então, me parece que existe aí uma crítica, né? Por um lado, uma crítica pós-moderna, por outro lado, uma crítica positivista, que está mais presente, acho, na corrente do feminismo radical, que vai essencializar o ser mulher, né? E tem análogos também na luta antirracista, né? Mas existem críticas ao marxismo que eu acho que são válidas no sentido de que dão uma porrada no marxismo que o marxismo estava precisando levar, e eu acho que é importante levar essa porrada, mas, por outro lado, dão uma porrada numa caricatura de marxismo, considerando que apenas um tipo de posição específica, que de fato é eurocêntrica e dogmática, representa todo o conjunto do marxismo. E não, o marxismo é construção histórica, né? E algumas das maiores conquistas na superação da sociedade que a gente vive, inclusive em termos de binário de verificação, de racismo, foram feitas em processos de transição socialistas, né? E algumas das melhores obras sobre a compreensão disso foram escritas
por não apenas intelectuais, mas militantes marxistas. Ok, isto posto, então, para concluir um pouquinho essa primeira parte, eu queria falar rapidamente, né, dessa ideia do marxismo como algo externo, né, como se o marxismo fosse isso que o Daniel perguntou, né, como se o marxismo fosse algo que é colocado de fora, né, algo europeu, formulado por um homem europeu. Isso é muito reducionista, porque o marxismo é a construção histórica do próprio marxismo, né, e aí, normalmente, qualquer pessoa que defenda isso utiliza também outras referências que nasceram na Europa, né? Então, é bastante complicado, porque existe uma história concreta, né? E a gente abandonar qualquer referência cultural que tenha nascido na Europa é impossível hoje em dia, materialmente, por conta do processo da colonização. Né? Se a gente quer ter uma perspectiva anticolonial, a gente precisa entender que a colonização existe, né? E ela implicou uma colonialidade que segue presente, né? E não é simplesmente, então, vou rechaçar tudo, porque está tudo presente. Simplesmente o fato de que a gente vive numa sociedade capitalista significa que a gente está reproduzindo algo que nasceu na Europa. Né? Então, a gente rechaçar a concepção teórica que tem maior potencial de ruptura e de explicação e de transformação dessa realidade, simplesmente porque o primeiro formulador foi alguém que nasceu na Europa, e nem era alguém que nasceu na Europa dentro do grupo dominante, né, porque o Marx era chamado, inclusive, de mouro, né, o Marx era racializado na Europa, o Marx não é um alemão branco loiro, né, o Marx não é um alemão de origem germânica, e ele é um alemão de origem moura, e isso acho que é bem importante. O Marx morou na África, né? Coisas que a gente não conhece, né, sobre a história do próprio Marx. Ok, então não acho que seja algo imposto de fora, acho que o capitalismo é um sistema mundial e que a gente precisa entendê-lo a partir das nossas particularidades, mas sem nunca esquecer que a sociedade que a gente vive é capitalista, né, e que sim, né, para resumir, sim há apreensões que foram muito colonialistas na história do marxismo, sim há apreensões que foram muito colonialistas na história do socialismo, mas também há apreensões que foram talvez das mais avançadas no combate ao colonialismo. Então está na hora da gente, me parece, como construção histórica, assumir o marxismo como ferramenta de luta, lutando também para construir o marxismo que a gente quer, que é esse marxismo que seja antirracista, esse marxismo que seja antipatriarcal, que seja anti-heteronormativo, anti-cis heteronormativo, que seja latino-americanista, e entender que fazer uma análise, eu sou economista política, e o que eu estudo é a teoria do valor. Né? Fazer uma análise da teoria do valor não significa, de nenhuma maneira, que a gente tem que deixar de lado a análise do racismo e a análise da binária generificação, muito pelo contrário. Tá? Considerar que uma coisa é incompatível com a outra é inventar uma realidade que não existe, é idealizar as contradições mais essenciais do mundo que a gente vive como se elas pudessem existir em abstrato, e é jogar fora a maior capacidade transformadora e revolucionária que a gente pode ter nessa construção teórico-prática. É isso que eu teria a dizer sobre o tema neste momento. Nossa, e como disse, hein? Você traz com muita clareza muitas informações, então a gente precisa lidar com isso. Eu fiquei anotando aqui um monte de coisas, e enquanto eu anotava, eu estava preocupado em perder informação. Muito bom, Marina, muito legal. A gente tinha pré-combinado aqui, só aproveitando aqui a parada para dar boa noite para o pessoal, Solange, nossa coordenadora da sessão, está aqui, Dominique, de Santa Catarina, está aqui, Ana Flávia, Alice, companheira nossa do Campus Ouro Preto, Priscila está presente, Clarice, nossa pedagoga lá do campus também, boa noite para todo mundo. Marina, a gente tinha combinado uma segunda rodada, mas eu queria aproveitar um pouquinho alguns elementos que você falou para a gente cair na nossa conjuntura do momento. Bom, do momento nem tanto, né? Porque quando você fala, por exemplo, do golpe que tirou a Dilma do poder, é notório que a gente tem a substituição ali, por exemplo, um corpo de ministério que tinha uma boa participação, sim, de homens brancos, mas tinha mulheres negras, tinha negros, e a gente, então, vê essa troca acontecendo
de uma maneira chocante, né, para um governo Temer, que vai colocar homens brancos, mais velhos, né, pelo menos aparentemente hétero. E a gente vê esse movimento, claro que ele continua agora no governo Bolsonaro, né, piorado até, e a gente vê muitas pessoas tentando explicar esse movimento do golpe e essas manifestações, né, na questão do gênero, na questão da cor, nas esferas de poder, como um movimento intrínseco assim, da política brasileira, não é? Como um movimento que tem a ver apenas com o fato de o governo do PT ou Lula significar ou ter muita importância para a população, para a classe trabalhadora, e as elites brasileiras irem lá e movidas apenas por essa disputa política ou por essa disputa eleitoral, tirarem o PT do poder, prenderem Lula para não participar da eleição, e assim segue o jogo. Então, nessa perspectiva, o nosso trabalho, a nossa tarefa imediata seria lutar para tirar o Bolsonaro do poder, lutar pelas eleições de 2022. Bom, quando a gente olha a mudança de cor do ministério, quando a gente vê os homens brancos voltando a ocupar os cargos de poder, parece que está claro que a gente tem um belo exemplo do que você acabou de nos dizer, né? Que não são apenas luta da classe trabalhadora separada de uma questão de gênero, separada de uma questão racial. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, e aí lembrando, por exemplo, o golpe que tira o Evo, um presidente de origem indígena da Bolívia, e coloca uma mulher branca evangélica, e vários outros desses golpes que seguem na esteira desse movimento de extrema-direita que vem pelo mundo, que pega a América, e como que a gente pode usufruir, né? Eu dei esse exemplo, não sei se ele é exatamente o melhor exemplo para esse debate, mas só antes da gente ir para o que seria o nosso segundo momento, que é essa questão dentro da disputa sindical, como que é importante ressaltar, ou pelo menos destacar, que a gente tem nas esferas de poder, de governo, não só do governo do executivo, dos ministérios, mas do poder judiciário também, né, do legislativo, essa dominação branca, e como que isso está espelhando, está refletindo algo que é essa divisão do trabalho binário sexual, binário generificado, estou aprendendo a usar o seu termo ainda, eu vi nos FASAPs, e racial, né? E aí, se você quiser aproveitar e dar uma analisada no efeito que a crise e que a pandemia está fazendo nesse nosso movimento político brasileiro, seria bom. Tá bem. Vamos lá. Me parece que é necessário a gente entender pelo menos duas dimensões desse processo, né? Um processo sempre é multidimensional, né? E eu não quero fazer uma divisão mecanicista aqui em pontinhos, tá? Só que, às vezes, para expressar de maneira mais compreensível, eu acabo fazendo aqui os pontinhos. Então, por favor, não entendam que eu estou dizendo que, né, que são só duas, mas pelo menos em duas dimensões, isso que você falou, Daniel, que é uma dimensão, digamos, do papel que tem a própria reprodução cotidiana do racismo, da misoginia e da dependência, né? Misoginia aí colocando também junto a homofobia, a transfobia, né, que tem a ver com essa binária generificação, que vai desvalorizar o que é generificado como não masculino na nossa sociedade, né? Ok. Então, tem um papel aí da reprodução cotidiana disso, que tem a ver com esse ranço da elite, né? Tem a ver com o que alguns sociólogos aí têm colocado como o atraso da elite, enfim, tem a ver com esse ranço escravocrata e esse homem-branquismo, né, da nossa elite, complexo de vira-lata enquanto país dependente. Eu acho que esses são elementos que a gente tem, sim, que levar em consideração, né, que determinam a praxis individual aí de membros da elite brasileira. Mas eu acho que tem uma outra dimensão que muitas vezes não aparece na análise destes sociólogos que analisam apenas o ranço, né, que é uma dimensão do papel
que o aprofundamento desses aspectos da divisão social do trabalho tem para a própria acumulação capitalista no Brasil. E aí, nesse sentido, eu divergiria, talvez, de que o golpe ou os elementos todos que decorrem do golpe, né, estão no marco apenas de uma disputa político-eleitoral. Não estão. Estão no marco, no meu entender, da reconfiguração capitalista que a gente está vivendo, né? Aí eu vou dar uns elementos aqui para a gente dialogar, pensar junto, de como eu vejo, em linhas gerais, a conjuntura que a gente está vivendo, tá? Eu caracterizo o governo Bolsonaro como desdobramento do golpe de 2016. Eu considero que é ainda o mesmo golpe de Estado, que a gente está vivendo o processo do mesmo golpe de Estado e que o governo Bolsonaro vai aprofundar aquele golpe de Estado. Eu considero que o golpe de Estado no Brasil, embora não tenha tido um sentido único, né, porque tinha ali várias frações da classe dominante lutando por coisas diferentes e que se deram, inclusive, mal dentro de seus projetos políticos particulares, embora tenham se dado bem enquanto classe, coletivamente, né, eu considero que dá hoje para a gente perceber um sentido histórico que o golpe tem, né, em termos de que o que a gente está vivendo, agora inclusive com a pandemia, o que a gente está vivendo desde 2008, 2009, em escala mundial e que se aprofunda agora com a pandemia, é uma reconfiguração total da acumulação capitalista em escala mundial. Tipo o que a gente viveu ali depois da crise de 29, o que a gente viveu na década de 70, né, quando a crise capitalista é tão profunda que ela se generaliza para todas as esferas, ela requer uma reconfiguração da forma da acumulação para que a acumulação continue se dando. O capitalismo assume uma nova roupagem, né? Então, desde 2008 e 2009, a gente tem várias dimensões dessa crise, né? A taxa de lucro não se recuperou ainda. A queda que houve com a taxa de lucro, né, a partir da precipitação da crise ali entre 2007, na verdade, 2009, ainda não se recuperou. Né? A gente tem, então, uma dimensão econômica muito grande dessa crise, de maneira geral, né? A gente tem uma dimensão geopolítica também, porque a crise econômica é maior nos Estados Unidos do que na China, por exemplo. Né? Então, os Estados Unidos têm uma taxa de lucro em continuada queda, tem uma produtividade muito menor do que a da China, que eles não conseguem recuperar de maneira alguma, não tem acesso às tecnologias que parece que estão sendo um dos cernes da reconfiguração do capitalismo mundial, que é essa utilização da inteligência artificial na própria linha de montagem, né, e que vai ter a ver com o 5G, com toda a disputa com a Huawei, vieram perdendo hegemonia militar em algum sentido, né, a Rússia fez 4 mísseis que os Estados Unidos não tinham condição de combater em 2018, e só no fim de 2019 que eles conseguiram recuperar isso. Vamos lembrar que o ano que a gente está vivendo agora, né, começou com os Estados Unidos bombardeando o Iraque para matar um general iraniano, né? Eles estão enviando tropas para a Colômbia nesse momento, né? Enviaram agora em junho tropas para a Colômbia. A quarta frota está sendo reposicionada. Os Estados Unidos participaram de todos esses golpes de Estado que a gente está falando. Então, existe uma reconfiguração do capitalismo em escala mundial, que ela é uma reconfiguração geopolítica e ela é uma reconfiguração da forma econômica da produção. Precisa reconfigurar a forma como se produz mesmo, para ter lucro no capitalismo nesse momento. E ela é ainda uma crise muito profunda, porque ela tem dimensões que outros momentos de crise capitalista não tiveram tão fortemente, como, por exemplo, a dimensão ambiental, né, que parece que está colocando, inclusive com a pandemia, está colocando a contradição entre as relações de produção capitalistas e as forças produtivas especificamente capitalistas, numa contradição aí que está esgarçada de uma maneira quase explodindo, né? Está óbvio para todo mundo que não dá para ter acesso à saúde porque a saúde é mercantilizada, que a gente não tem pesquisa pública para resolver o problema da Covid, né, por conta do capitalismo. Então, algumas contradições, né, entre o capitalismo como modo de produção mesmo, né, e a reprodução da vida humana estão mais explícitas do que nunca. Algumas contradições também valorativas, que são valores capitalistas fundamentais. Na próxima parte eu vou falar um pouco mais disso, do liberalismo e da construção do homem universal no capitalismo, mas
alguns valores da modernidade capitalista, como, por exemplo, a branquitude como ser universal desracializado, a masculinidade como ser universal não generificado, né? Essa construção do homem universal está sendo colocada em xeque. Então, são dimensões muito profundas da crise capitalista e que requerem todos os aspectos que a gente puder imaginar, requerem uma reconfiguração capitalista caso o capitalismo siga existindo. Vejam bem, não estou falando que é o fim do capitalismo, né? A história é feita de gente, de mulheres e homens concretos, que fazemos a história cotidianamente, e o que vai acontecer depende do que a gente for capaz de construir. Mas a crise é profunda o suficiente para que tenha que haver essa reconfiguração. Então, qual é o papel que o golpe de Estado e o governo Bolsonaro cumprem? Na minha opinião, tem aí um papel ofensivo, e agora, com o aprofundamento da crise, tem um papel também de contra-revolução preventiva. Em termos do papel ofensivo, eu destacaria 2 eixos. A reconfiguração capitalista, tá? E aí, a coisa que você me perguntou, Daniel, da reconfiguração do Ministério, tem a ver com elementos que são essenciais nessa reconfiguração capitalista. Por exemplo, o aprofundamento da divisão racial, da divisão binário generificada e da divisão internacional do trabalho, porque a classe dominante precisa se apropriar de mais-valia nesse momento. E a classe dominante está na ofensiva, né? Então, não tem por que fazer concessões de pretenso aumento da igualdade, né? A classe dominante está na ofensiva e quer arrancar tudo que possa para aumentar a taxa de exploração da classe trabalhadora, né? Para aumentar a produção e a apropriação de mais-valia. Então, essas dimensões da divisão do trabalho, eu acho que não precisamos ter bola de cristal para saber que vão piorar, né? Acho que não é nenhum exercício de futurologia a gente identificar algumas coisas. Por exemplo, vai aumentar a centralização do capital a partir dessa crise. Vai modificar a forma da produção capitalista com uma maior automatização dos sistemas produtivos e uma maior inserção de aplicativos que organizam o processo de trabalho. Vai aumentar o desemprego numa nova forma de desemprego, que é um desemprego disfarçado, que é a uberização, né? Que quem está uberizado não aparece na estatística formal como desempregado, porque em tese tem ocupação, é trabalho informal, né? Então, o desemprego vai aumentar muito e vai ser disfarçado por esse subemprego. Vai aumentar a divisão racial do trabalho, a divisão binário generificada do trabalho, a divisão internacional do trabalho. E, especificamente na América Latina, mais ainda. Queria frisar isso. Por quê? Por conta da dimensão geopolítica da crise. Então, isso vai acontecer no mundo inteiro, já está acontecendo, né? Mas, especificamente, a América Latina e o Caribe são a reserva estratégica dos Estados Unidos na contraofensiva que necessariamente os Estados Unidos têm que fazer em relação à China agora. A gente não sabe quem vai ganhar, não tem como saber, mas necessariamente para manter sua hegemonia, os Estados Unidos precisam atacar a China. E a única reserva estratégica que eles têm é a América Latina. Então, piora também a divisão internacional do trabalho, que está fundamentada no racismo, que está fundamentada na binária generificação. Né? Então, me parece que tem a questão do ranço da elite, mas esse ranço da elite não pode ser entendido de maneira idealista, né, como se fosse algo que pode ser superado, como se fosse um detalhe. A nossa elite, né, ela é racista, ela é binário generificante, ela é machista, ela é, né, misógina e tal, mas, assim, de repente a gente pode melhorar, né? Não. Essa é uma característica estruturante da elite brasileira, porque essa é uma característica estruturante da acumulação capitalista, e dentro do capitalismo isso não vai melhorar. O que a gente pode ter é algumas conquistas em determinados momentos que a gente arranca, né, com toda a força, né, só arrancando, mesmo quando a classe dominante nos faz concessões, isso eu acho que é muito importante. O capitalismo, ao contrário do que diz a ideologia liberal não só do ponto de vista econômico, depois eu falo disso, liberal do ponto de vista político-filosófico, aí desde o século XVII, o capitalismo, ao contrário do que diz a ideologia liberal, não garante uma melhora nas condições de vida da classe trabalhadora. Né, o que necessariamente se universaliza com o capitalismo não são os direitos, e isso é muito importante para a luta sindical, porque não existe nenhuma garantia de que o desenvolvimento capitalista vai trazer melhores condições para a reprodução da classe trabalhadora. Pelo contrário, o que se universaliza com o capitalismo é a mercantilização. Isso é o mais essencial do capitalismo. E a mercantilização se contrapõe sempre antagonicamente a direitos, porque se você tem direito a alguma coisa, você precisa ter esse direito sendo atendido, e isso não pode se dar através da compra e venda, porque se é uma relação mercantilizada, não necessariamente você tem o direito de fato, você tem o direito só no papel.
E essa é a grande contradição de todas as constituições federais, liberais, capitalistas, né? Essa questão de que garante os direitos, mas também garante a propriedade privada. Então, daí você tem o direito no papel, mas não tem o direito de fato, né? Isso é irresolvível dentro do capitalismo. Então, não existe nenhuma tendência histórica do capitalismo, ao se desenvolver, garantir melhores condições de vida para a classe trabalhadora. Pelo contrário, tudo que a gente tem de melhores condições de vida é a gente que arranca com muita luta. Mesmo quando a classe dominante precisa legislar sobre isso como concessão, para apaziguar as lutas da classe trabalhadora, essa concessão é conquista. Porque é só se a gente está ameaçando que eles precisam dar os anéis para não perder os dedos, né? Foi isso que aconteceu no único momento que o desenvolvimentismo foi hegemônico na história do capitalismo, que não durou nada, durou 25 anos. É nada na história do capitalismo, né? Então, a tendência histórica não é essa, tá? E aí, então, queria encerrar esse comentário, né, sobre a conjuntura que Daniel me perguntou, falando, então, desse outro lado, falei que era o lado ofensivo, e disse sobre 2 eixos, né? Um é reconfiguração capitalista, é permitir, né, a escala necessária dessa reconfiguração capitalista, porque um governo pretensamente democrático popular não pode retirar direitos da classe trabalhadora com a velocidade que o governo atual está retirando. Não pode piorar essa divisão social do trabalho, racializada, binário generificada, internacional, com a velocidade que esse governo atual está piorando. Então, a mudança no bloco no poder e o próprio neofascismo como elemento fundamental dessa mudança são necessários para legitimar a reconfiguração capitalista que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas em escala mundial. E o outro eixo dessa ofensiva, então, é o alinhamento total do Brasil, inclusive na sua condição subimperialista e, portanto, para a região, por exemplo, o papel que o Brasil teve no golpe contra a Bolívia, né, no golpe contra o governo do Evo Morales e contra o conjunto da Bolívia, no alinhamento total do Brasil, então, aos Estados Unidos na disputa com a China. Isso tudo é ofensivo. E tem aí um caráter também de contra-revolução preventiva no atual governo. Porque, dado que essa reconfiguração está se aprofundando cada vez mais e que isso piora cada vez mais as condições de vida, né, da classe trabalhadora, as nossas condições de vida, fica cada vez mais perto de explodir, né? A gente vê o movimento negro se organizando hoje no Brasil de uma maneira que ameaça, né? Uma maneira que dá medo na elite. A gente vê a classe trabalhadora hoje no Brasil, né, por exemplo, o break dos apps, né, se organizando com novas formas de luta que não estavam colocadas antes. A gente vê o movimento feminista como um dos maiores pilares na luta contra o Bolsonaro. Então, existe uma necessidade do conjunto da classe dominante de garantir que esse troço não exploda. E aí me parece que a classe dominante, até este momento, tem preferido não romper com o exército, né, e que a gente tem, de fato, um governo militar no Brasil, né, embora não seja uma ditadura civil-militar, mas a gente nunca teve tantos militares ocupando postos de alto escalão, e é isso que sustenta o Bolsonaro no governo nesse momento, né, porque se a classe dominante tirar o Bolsonaro, ela tem que ou se contrapor ao exército e tirar o Mourão junto, ou lidar com o Mourão como presidente e, portanto, fazer um acordo com o exército. E o exército, até esse momento, no meu entender, tem preferido manter o Bolsonaro, porque, assim, está, de fato, numa posição importante no governo, mas não tem o ônus de aparecer como governo, né? Então, é mais interessante para o exército brasileiro ocupar todos os cargos que ocupa e ter o Bolsonaro lá do que tirar o Bolsonaro. E me parece que é importante esse caráter de contra-revolução preventiva para a classe dominante, e, no seu conjunto, a classe dominante está aí numa situação difícil, que não é toda ela que gosta do Bolsonaro, claro que não, mas ela não é nossa aliada, gente. Não tem um setor democrático nacionalista da classe dominante que é nosso aliado num bloco antifascista. Vamos abandonar isso. O bloco antifascista estava errado na década de 30, imagina hoje. Né? Não é a revolução democrático-burguesa que a gente tem que fazer. Né? Claro que se alguém quiser se aliar a gente para tirar o Bolsonaro, ok, mas esse não é o nosso projeto. O nosso projeto é construir uma efetiva superação, né, que não esteja baseada na conciliação de classes. Isso me parece muito, muito importante, já engata aí com o próximo tema, que é sobre a luta sindical. Entendo que isso é uma construção histórica, não estou querendo colocar aqui que a minha posição é mais importante do que outras, que eu estou certa e outras pessoas estão erradas, não é isso. Mas eu acredito que, enquanto construção histórica, né, a luta pela determinação de quais são os nossos objetivos,
a batalha de ideias dentro da própria esquerda, a luta político-ideológica faz parte da construção histórica, né? E o que eu estou fazendo aqui é participar dessa construção histórica da maneira que eu posso. Bom, eu diria que o que você está fazendo aqui é nos brindando mesmo com uma puta aula, sabe? Uma aula espetacular, com muita clareza. É muito bom lidar com boas professoras, né? Com bons professores, e que tem essa visão política tão importante para a nossa classe, né? E aí, lembrando que a gente está dialogando com a nossa categoria, que é de servidores públicos, categoria dos trabalhadores dos institutos federais, no caso do IFMG, mas a gente está dialogando também com outras categorias, e a gente está dialogando, bom, tomara que esteja, né? Tomara que a gente consiga acessar mesmo muitas pessoas da nossa classe, porque o momento é pesado, né? A gente está num momento realmente... Solange está lembrando aqui no campo da educação, o arrojo da classe trabalhadora tem ocorrido recentemente com a implementação do ensino remoto, retirando-lhe o direito à educação quase consagrado, retirando o direito das pessoas, dos estudantes à educação, retirando a nossa autonomia, tirando a nossa capacidade de interagir, de interferir positivamente no nosso fazer diário, né, com a educação. Bom, esse nosso terceiro bloco, lembrando que o segundo bloco eu peguei a Marina meio de surpresa, mas é porque não deu para perder a oportunidade da gente tentar fazer esse debate rapidinho com essa conjuntura atual do governo Bolsonaro, da pandemia. Mas aí, a pergunta, então, é a seguinte, Marina, quando a gente vai para a praxis ali do movimento sindical, a gente encontra algumas situações que são bastante complicadas. Por exemplo, a gente encontra pessoas que têm uma ideologia, têm uma prática, inclusive, marxista, e bons marxistas, no sentido da leitura do capital, do entendimento do mundo, mas olham, por exemplo, para a luta da pauta identitária, falam assim, essa é uma luta que tem que ser relegada a segundo plano, a nossa luta é a luta da classe trabalhadora, se a gente conseguir derrubar, acabar com o capitalismo, a gente vai resolver todos os problemas do machismo estrutural, todos os problemas do racismo. No outro lado ali da régua, a gente tem pessoas que vão dizer o seguinte, olha, o Marx, europeu, nunca vai conseguir entender a nossa luta aqui no Brasil. A nossa luta tem que ser decolonial ou descolonial, dependendo das pessoas, elas vão usar um ou outro termo. A nossa luta é para o momento, é para agora, não dá tempo da gente acabar com o capitalismo, porque as pessoas, os jovens negros brasileiros estão morrendo. Bom, qual que é o ponto certo dessa régua? Onde que a gente tem que colocar o nosso gabarito? Como é que a gente vai no dia a dia? E aí isso significa na luta contra o governo Bolsonaro, por exemplo, na luta pela garantia de direitos da nossa categoria, na luta pela garantia de direitos da classe como um todo. Para onde que a gente vai? Para onde que a gente aponta? Né? Eu pessoalmente, aí falando eu, Daniel, atualmente faço parte da diretoria do Sinasef, tenho uma história aí desde que eu entrei na rede, e vivi muitas situações em que esse debate nos levava para um beco sem saída, literalmente, que é, por exemplo, companheiras dizendo que não vão militar ao lado de um homem branco. Eu nem sou branco, né? Assim, eu sou não negro para umas situações e sou não branco para outras, mas a questão e aí, quando o militante negro ou a militante negra diz a mesma coisa, e quando a militante LGBT, bom, a gente está dentro da esquerda, dentro do bloco de luta sindical, do bloco de luta pela não perda de direitos contra esse avanço do capitalismo, a gente fica num beco sem saída. E aí, essa é a terceira pergunta do nosso debate. Você já mostrou claramente qual que é a sua linha de pensamento, né? Você é uma marxista, você é uma pessoa que deixou clara aqui a sua posição. Como é que a gente sai desse beco? Como é que a gente chama para a luta, por exemplo, a pessoa que diz que não adianta a gente ler o Marx ou usufruir do marxismo porque ele vem de uma origem europeia, ou que não adianta eu fazer a luta de classe somente porque a questão é imediata contra a morte das mulheres ou contra a morte dos negros. Como é que a gente sai disso?
Olha, eu acho o seguinte, se eu tivesse uma resposta para isso, né? É claro que eu não tenho uma resposta para isso, acho que é uma superação histórica, superação histórica no sentido mesmo de superar, né? Que é um dos principais desafios da classe trabalhadora hoje, que a gente não vai resolver do ponto de vista teórico, que a gente vai resolver nessa construção histórica prática. Mas eu tenho algumas ideias a respeito de como melhorar. E eu acho que a primeira delas é que realmente é muito delicado e é muito complicado isso, né? E vou debater aqui com toda sinceridade, companheiras e companheiros, que, por um lado, sim, eu acho que a gente tem que estar militando todo mundo junto, inclusive por tudo que eu acabei de dizer, né? Por outro lado, eu sei o quanto eu mesma, pessoalmente, já sofri dentro das organizações nas quais eu militei, o quanto eu sofro todos os dias no movimento sindical e o quanto eu sou oprimida pelos meus próprios companheiros de luta. E o quanto isso é um inferno. Então, acho que a primeira coisa que precisa se fazer é não ter uma posição no sentido de negar que essa opressão existe, no sentido de colocar, não, porque vamos perceber aqui, né, que se um exemplo, né, que foi colocado na pergunta, quem diz que não pode ler Marx porque é eurocêntrico, ou companheiros dizendo que não vão militar ao lado de homens, olha, eu tenho muitos homens ao lado dos quais eu não quero estar, sinceramente, sabe? Eu tenho nojo e eu não tenho nenhuma vontade de me submeter a isso no meu cotidiano. Então, é de fato uma situação muito complicada, porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é admitir que essa opressão existe e quem está valorado na nossa sociedade em grupos que são efetivamente valorados do ponto de vista positivo e não desvalorados do ponto de vista negativo, precisa reconhecer privilégios que tem e não apagar no cotidiano as opressões às quais as outras pessoas são submetidas em nome da construção de um militante universal, né, que, então somos todos iguais e a gente tem que estar lutando aqui todo mundo igual. Não somos todos iguais. Não somos todos iguais. Então, acho que a primeira coisa para a gente caminhar no sentido dessa superação é não ter uma concepção liberal dentro da própria esquerda, né, porque quem constrói a noção de que somos todos iguais é o liberalismo burguês. Né? Efetivamente, concretamente, nós não somos todos iguais. E eu acho que a primeira coisa a fazer é reconhecer isso. Um movimento de luta concreta que reconheça isso tem muito mais condição de poder construir de maneira fértil, né, essa articulação de todas as lutas, radicalizando elas sempre no sentido da luta anticapitalista, do que um movimento que não reconheça isso, né? Porque o que existe em comum em todas as lutas particulares é o fato que, no fundo, né, a luta feminista ela tem que ser anti-mercantilização, né? Ela tem que ser anti-mercantilização da vida, né? E, inclusive, algumas das práticas de vida mais comunitárias que a gente vê hoje em dia vem aí do movimento feminista, né? A luta antirracista, ela tem que ser anti-mercantilização, né? Tem que ser por condições também de não mercantilização da força de trabalho. A luta indígena tem que se contrapor à mercantilização, porque todo mundo, gente, está todo mundo vivendo numa sociedade capitalista, né? E não dá para separar totalmente uma luta da outra, pelo contrário, é impossível. Agora, deixar de reconhecer que existem particularidades na situação de cada pessoa, né? Eu, todos os dias, sou silenciada pelos meus companheiros de luta, né? Pelos meus companheiros de luta e pelos meus companheiros de trabalho. Eu nem imagino que uma mulher negra sofre nessa sociedade. Né? Eu não imagino que é ser um negro ou negra nessa sociedade. Então, eu acho que requer um esforço muito grande, né? Por exemplo, as pessoas brancas, né? Eu sou uma pessoa branca. Paremos de partir do pressuposto não explícito de que uma pessoa negra sabe menos do que a gente. Sabe? E tem uma questão de como se colocar, tem uma questão de poder falar, né? Muitas vezes, outros companheiros, outras companheiras simplesmente não falam nas reuniões, né? Porque não foram socializados para falar. E
eu estava até comentando hoje, isso em todos os aspectos, né? E, inclusive no aspecto da nossa prática laboral, a qual se refere à luta sindical, né? Eu estava comentando hoje, por exemplo, como as mulheres são mais atacadas na academia do que os homens, né? Um trabalho recente que eu li, que tem uma série de inconsistências que eu não optei por apontar, né, dessa maneira, porque eu acho que o trabalho é muito bom, né? Se tivesse sido defendido por uma mulher, teria tido só as inconsistências sendo apontadas, né? Se tivesse sido defendido por uma pessoa negra, então eu acho que a primeira coisa a se fazer é a gente não querer aproximar as pessoas da luta através da negação da condição de vida das pessoas, criando uma idealização de algo que não existe. A gente só consegue aproximar as pessoas da luta reconhecendo quais são as condições concretas nas quais essa luta se dá, né? E não são condições de igualdade. Né? Então, eu acho absolutamente fundamental, né? E aí tem dois lados nisso aí, né? Claro que não dá para a gente superar esses problemas dentro do capitalismo, então, o que eu falei, é claro que as nossas organizações na esquerda vão seguir reproduzindo isso, infelizmente, mas a gente pode lutar para que reproduzam menos. E aí eu acho que tem o lado de que quem está sendo mais oprimido, né, precisa estar em espaços de direção, precisa estar em espaços de construção coletiva, né, que tem que haver uma política afirmativa mesmo, né, para que a gente tenha pessoas negras e negros nos espaços de direção, nos espaços de fala, para que a gente tenha mulheres nos espaços de direção, nos espaços de fala, mas também tem o lado dos homens brancos refletirem sobre a sua própria prática, não só os homens brancos, né? Eu preciso refletir sobre a minha prática como pessoa branca, né? Então, tem esse aspecto também se a gente entende a totalidade como totalidade, se a gente entende que só o que existe, existe, e que é uma mesma totalidade que se reproduz, a reprodução cotidiana de todas as opressões, ela está relacionada à reprodução mais profunda e sobredeterminante da divisão social do trabalho. Uma coisa reproduz a outra, né? Quando um homem passa por cima de uma mulher na hora de falar, quando um homem mente loucamente para a gente, quando um homem num relacionamento afetivo sexual não consegue entender que a mulher é uma pessoa, né? Não consegue considerar a mulher como um ser humano, tanto quanto os homens se consideram, né? É uma sociedade bizarra em todos os aspectos, né? É uma sociedade na qual pessoas negras e negros não são considerados seres humanos, né? É uma sociedade na qual os nossos relacionamentos afetivos sexuais são permeados por homens que são criados para se sentirem inteiros e fugir de qualquer maneira de um relacionamento, e mulheres que são criadas para se sentirem um pedaço de alguma coisa e quererem um relacionamento a qualquer custo. Para não falar da diferenciação, ou para falar, na verdade, falando também da diferenciação entre as mulheres, porque as mulheres brancas são criadas para ser esposa, e as mulheres negras são criadas para serem apenas objeto sexual. Se a gente não entende o papel mais profundo disso na reprodução cotidiana de tudo que a gente faz, a gente não consegue problematizar, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que eu vejo muitos companheiros também se arvorando em argumentos do tipo, mas ninguém superou a divisão sexual do trabalho como União Soviética, porque foram feitos comedores coletivos. Então, a solução é a gente esperar fazer a revolução e daí tudo vai se resolver com comedores coletivos. Não vai, porque o ser humano é um bicho que projeta, né? E a gente precisa ter claro onde a gente quer chegar. Se a gente não tem consciência de onde a gente quer chegar, a gente nunca vai construir isso, né? A gente precisa realmente lutar, não é desconstruir no sentido pós-moderno, no sentido liberal, porque o sentido pós-moderno liberal coloca como se fosse só um processo de desconstrução, não é um processo de reconstrução, é um processo de superação, é um processo de construção efetiva de outras práticas, né, que possam apontar para a forma da luta que a gente quer. A gente vai fazer um movimento sindical, né, e vai colocar os trabalhadores um contra o outro no movimento sindical? Não vai. Né? Então, por que a gente colocaria homens acima de mulheres, por exemplo, né? A gente precisa ter no cotidiano das nossas práticas de luta a luta para incorporar cotidianamente os valores que a gente quer vir a construir, porque senão que luta que a gente está construindo, né? Então, eu acho que é realmente algo bem complexo, mas do meu ponto de vista passa por aí, né? E é muito difícil de fazer, muito, muito difícil de fazer. Se fosse fácil, estava feito.
né? Mas acho que os principais desafios históricos da esquerda mundial, não só da esquerda brasileira, eu penso que são os seguintes, né? São 3, principalmente, eu acho, nesse momento. Posso estar esquecendo alguma coisa, posso estar sendo reducionista, não me incomodo de colocar um quarto, vou só falar aqui alguns que eu acho que são importantes, tá? Eu acho que é fundamental e urgente a gente superar a concepção de que existe um homem universal. E superar a concepção de que existe um homem, a concepção de que existe um homem universal, que é profundamente liberal, significa também superar a concepção de que somos todos iguais na luta e invisibilizar o sofrimento cotidiano ao qual a maior parte das pessoas é submetida, inclusive na militância. Então, quando alguém está dizendo para a gente, na militância, que está se sentindo mal naquele espaço, vamos escutar. E vamos entender por que está se sentindo mal naquele espaço e vamos tentar construir um espaço diferente. Né? Porque se alguém está se sentindo mal no espaço, o espaço está errado. Acho que isso é bem importante da gente pensar. Então, isso é uma tarefa histórica para ontem, sem a qual a gente não vai construir processo revolucionário nenhum. Uma segunda tarefa histórica que é análoga é superar o desenvolvimentismo. Porque o desenvolvimentismo tem tudo a ver com essa concepção do homem universal, né? É a mesma ideia, só que é uma história universal, é a história europeia, né? Como se a gente pudesse reproduzir nos países dependentes o desenvolvimento capitalista europeu. Sendo que, na verdade, o desenvolvimento capitalista dos países centrais depende da exploração dos povos dos países dependentes, né? Então, a gente precisa superar a perspectiva de que dá para agradar o boi e o urubu ao mesmo tempo, e de que é possível uma conciliação de classes. E eu me arrisco a dizer que uma coisa é impossível sem a outra. A gente não consegue superar a concepção de homem universal sem superar desenvolvimentismo, e a gente não consegue superar desenvolvimentismo sem superar a concepção de homem universal, porque as duas estão fundadas nos principais pilares do liberalismo, que materialmente é fundamentalmente colonialista. E o que eu estou defendendo aqui não é uma perspectiva pós-colonial não marxista. Pelo contrário, eu estou defendendo uma crítica marxista ao colonialismo, que é urgente e a gente precisa fazê-la, na prática, não só teoricamente. Né? E aí eu diria que a terceira grande tarefa em aberto para a gente é a questão das formas organizativas. Né? Isso dialoga muito com o movimento sindical também, e isso está sendo debatido, eu acho que há mais tempo, né? Mas é algo que está em aberto, que é como a gente constrói formas organizativas, né, que possam incorporar o conjunto da classe trabalhadora, sendo que a maior parte da classe trabalhadora não está formalmente empregada, né. Então, pela primeira vez, a gente teve uma pesquisa realizada aí da PNAD contínua, que mostra com dados que a maior parte da classe trabalhadora brasileira hoje não tem emprego formal. A maior parte da população em idade ativa para trabalhar, né? Não tem emprego formal. Então, como que a gente constrói a organização, a nossa organização enquanto classe, né? E aí eu acho que as novas formas de organização, por exemplo, as greves de EPs, né? O movimento feminista, o movimento negro, em articulação com o movimento sindical, tem muito a construir, né? A gente precisa ser capaz de construir centrais de trabalhadores que articulem essas diferentes formas de organização da classe mesmo, né? Porque a classe trabalhadora brasileira não é majoritariamente trabalhadora formal, né? E é isso. Eu acho que é algo que é uma tarefa histórica, não dá para a gente responder, mas se eu puder dar um pitaco, meu pitaco é esse. Nossa Senhora. Olha, Marina, não é um pitaco, é uma excelente resposta. Né? Quando a gente está na fronteira da luta, a fronteira da disputa pela sobrevivência, como a gente está mesmo, né? Nesse sistema de morte, nesse sistema antagônico, que é o sistema capitalista, as principais respostas, na verdade, são a nossa capacidade de fazer boas perguntas e de fazer boas reflexões. Eu acho que é exatamente isso que você conseguiu trazer para a gente hoje. Eu já queria agradecer, né? Tem mais pessoas participando aqui. O Aurélio pergunta assim, em que sentido a pauta identitária fortalece as lutas sociais de esquerda? Em que sentido? Enfraquece as lutas ou não enfraquece? Que é bem tanto na esteira mesmo do que você começou a colocar aí, né, para a gente.
Eu vou devolver a palavra para a Marina, agradecer a todo mundo que esteve presente aqui, lembrando que o Sinasef FMG está aí na luta durante a pandemia com campanha de solidariedade, então a gente está pedindo para o pessoal entrar nas nossas redes sociais para participar junto com a gente dessas campanhas. Marina, mais uma vez, muito obrigado, vou devolver a palavra para você, você pode, fica à vontade para responder a pergunta do Aurélio e fazer suas considerações finais. A sua fala, ela me toca muito, ela me tocou muito, vou fazer até aqui um rápido depoimento. Em muitos momentos eu ouvi isso de companheiras no movimento sindical, tanto no Sinasef FMG, talvez um pouco menos, mas no Sinasef Nacional, e não tive a capacidade de fazer essa autocrítica, de que se as companheiras estavam se sentindo mal, era eu que tinha que mudar, né? E aí, muitas vezes, tomado por um radicalismo à esquerda, pensei, não, isso é pauta identitária, isso é a esquerda liberal, não é? Não tem que me preocupar com isso, o que importa é a classe trabalhadora. Então, assim, muito legal. Eu, pessoalmente, estou muito agradecido mesmo dessa discussão que a gente fez aqui. Tenho certeza que ela vai servir para muitos companheiros que também, eventualmente, estão dispostos a fazer essa autocrítica, porque a gente sabe que, infelizmente, no caso dos homens, assim, não é o caso, né? Muitas vezes nós mantemos mesmo essa postura, que é uma postura patriarcal mesmo, machista, arrogante e tal, mas eu espero que sirva para que muitos companheiros possam, de fato, fazer essa autocrítica, fazer essa reflexão para que a gente possa avançar na luta. Porque a gente está com um desafio gigante por aí, né? Então, vou devolver para a Marina, agradecendo o pessoal, fica à vontade, Marina, e, mais uma vez, muito obrigado. Bom, quem agradece sou eu, obrigada aí pelo convite, estamos juntas, estamos juntos, uma alegria estar participando aqui com vocês do Sinasef, Sindicato Combativo, e estou muito feliz de estar aqui, e acho fundamental essa reflexão aí da autocrítica, acho que é isso, né, esquerda sem autocrítica é a esquerda que morreu, né, porque a realidade está em movimento e a autocrítica tem que ser um dos nossos princípios fundamentais o tempo todo, né, e às vezes é muito mais fácil a gente falar do que fazer, para mim também mas é importante a gente construir essa autocrítica coletiva se a gente quer realmente construir um processo de superação histórica, né? E aí acho que esse último bloco, e isso já dialogou com a pergunta do Aurélio, né? Acho que já está mais ou menos até... Eu não diria que existe uma resposta, né? Porque é um diálogo de construção, né? Mas acho que já dialoguei com isso. O que eu destacaria, talvez, é a denominação, né? Da pauta identitária, que acho que é algo para a gente pensar. Porque é uma pauta que é e não é identitária. E eu acho que dentro desse sentido que eu estava falando, dá para a gente reconhecer essa dupla dimensão. E olha aí a dialética, né? Ela é e não é identitária. Ela é identitária no sentido de que é uma pauta que faz parte da formação material das nossas identidades, né? E materialmente, a gente tem construções particulares de identidade dentro da sociedade capitalista, que não são iguais entre si. Então, a gente precisa reconhecer a diferença entre essas construções particulares da identidade na sociedade capitalista, né? Então, nesse sentido, sim, são pautas identitárias, porque a luta pelo reconhecimento, ela é uma luta fundamental, é uma luta muito fértil, né? Por outro lado, não são lutas apenas identitárias, e isso que eu queria trazer também, porque a questão da generificação ou a questão da racialização não é problema apenas da generificação subalterna ou da racialização subalterna, né? Porque é aquilo que eu estava falando antes. Então, é um problema material para o conjunto dos homens que exista uma divisão sexual do trabalho, uma divisão binária generificada do trabalho? Sim, e não apenas por empatia. Não é apenas por solidariedade ou empatia, também, porque se a gente não tiver solidariedade e empatia como valores fundamentais na construção, por qual sociedade a gente está lutando, né? Então, também. Mas não é apenas por solidariedade e empatia que um homem deve tentar desconstruir a reprodução cotidiana dessa opressão patriarcal, né?
É porque ela atua na reprodução da divisão sexual binário generificada do trabalho, que impacta sobre o rebaixamento do valor da força de trabalho para o conjunto da classe trabalhadora, inclusive para ele. A mesma coisa, por que um trabalhador ou trabalhadora branco tem que ser antirracista? Né? É pela asquerosidade do racismo, da escravização, sim. É abominável alguém pretender ser revolucionário, compactuando, nem que seja pela passividade, né, que é, de novo, falando da Angela Davis, né, que não basta se dizer antirracista, tem que se ter uma prática antirracista, né? Isso é muito difícil para mim, é muito difícil. E eu sempre fico na dúvida se eu estou conseguindo, tem alguma medida, que mais que eu podia fazer, né? É muito difícil, né? Só que também não cabe, não é um problema das pessoas negras ficar explicando o racismo para as pessoas brancas, né? Essa coisa do Wikidicionário negro, né? Que lá explica tudo. É a gente que tem que buscar saber. É a gente que tem que buscar estudar, né? Uma divisão racial do trabalho é incompatível com a melhora das condições de vida da classe trabalhadora no seu conjunto, né? E é incompatível com a construção de uma nova sociedade, porque reproduz valores absolutamente incompatíveis com o tipo de sociedade que eu quero construir. Né? Então, me parece que e não é uma luta identitária, tá? Acho que não deve ser apagado o aspecto identitário da luta nunca. Mas deve se entender também que esse aspecto identitário da luta se dá no processo de reprodução de uma sociedade capitalista afetando o conjunto da classe trabalhadora. Então, se a gente tem uma perspectiva classista, ela tem que ser necessariamente antirracista, antipatriarcal, latino-americanista, e se ela não é, e eu acho que ela não é, eu acho que no momento ela não é, a nossa principal tarefa é fazer com que ela venha a ser. Acho que é isso. Bacana demais. Mais uma vez, obrigado, pessoal. A gente fica por aqui. Lembrando que no dia 4 de agosto nós temos mais um Sinasef Convida, onde a gente vai discutir com a professora Ludmila, esqueci o sobrenome dela agora, me desculpe, mas a gente vai discutir a uberização do trabalho, como que esse efeito que vem acontecendo impacta na nossa prática na rede, no caso do trabalho dos docentes, das docentes e dos técnicos administrativos. Marina, obrigado. Foi uma grande aula, Clarice está dizendo que realmente foi uma aula, muito obrigado. E até a próxima. Espero que a gente possa contar com você para mais momentos para a gente refletir sobre a nossa prática, sobre a nossa luta. Beleza? Até a próxima, Estamos por aqui, pessoal. companheiras. Valeu.